Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que está no livro de Mateus 24, versículo 44, que diz assim: Por isso, estáis vós prontos, também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para lhe dar sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Sabe, nós estamos vendo os sinais, estamos vendo cada dia mais que a promessa e a palavra do Senhor está para se cumprir, assim como diz também aqui nesse texto, no versículo 35, diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E eu creio que assim é sobre as nossas vidas, né? Nós, ultimamente, temos visto que os irmãos, alguns irmãos, não são todos, nós temos vivido uma rotina muito insana, sabemos que temos carga horária de trabalho, temos situações, problemas que muitas vezes nos tiram do foco, nos tiram do que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós andamos ansiosos e muitas vezes deixamos as coisas do céu e as coisas do alto de lado, né? Então que eu e você, como servos do Senhor, possamos ser prudentes, né? Porque aqui, como diz nessa palavra ainda, quando Jesus retornou, algumas virgens não estavam prontas ainda, né? E elas foram pegas de surpresa. E eu sei que assim vai ser a volta de Jesus. Nós estamos vendo os sinais, nós estamos vendo que o cenário está pronto, porém sabemos também que ninguém sabe o dia ou a hora, senão o nosso Pai, né? Mas nós devemos estar prontos, porque nós não podemos ser pegos de surpresa, assim como aquele pessoal foi pego na época de Noé, né? Que ele avisou, ele montou a arca, as pessoas zombaram dele, as pessoas riram dele, e no fim, somente ele e a família dele tiveram a salvação, né? Diante daquele cenário, e conseguiram cumprir com a promessa que Deus tinha sobre a vida deles, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem diversos problemas e situações que vêm contra aquilo que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, vem para nos desanimar, nos entristecer, nos paralisar, mas eu e você, como servos e servas de Cristo, nós não podemos, amado, desanimar. Às vezes a gente fica cabisbaixo, entristecido, a gente pensa em chutar o balde, só que não é isso que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos a ser firmes, perseverantes, confiantes na palavra do Senhor, nas promessas que Ele tem para as nossas vidas, né? Precisamos propagar o Evangelho. O Senhor nos salvou, nos resgatou para que nós venhamos fazer a obra dele, para que nós venhamos propagar o reino, para que nós venhamos divulgar as boas novas do reino, né? Jesus não morreu em vão naquela cruz, ele morreu por mim, por você, para que nós possamos fazer cumprir a vontade do Pai, né? E eu creio que aí as coisas vão começar a acontecer a partir do momento que verdadeiramente, dia após dia, nós nos dedicarmos a buscar a face do Senhor, a vivermos como se Jesus estivesse de fato voltando hoje. O último dia das nossas vidas é hoje, amados. Não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui algumas horas, o que vai acontecer amanhã. E às vezes nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, no nosso tempo, no nosso modo, quando na verdade nós devemos orar, colocar nas mãos do Senhor e esperar e confiar, descansar. Só que nós somos humanos, né? Muitas vezes a nossa natureza não colabora com os processos que Deus tem tratado sobre as nossas vidas, né? E o trabalhar de Deus é algo que às vezes dói, crescer dói, amadurecer não é fácil, né? Amadurecer é uma coisa que demanda de crescimento em diversas áreas sobre as nossas vidas, e crescer, amados, é difícil, né? Assim como as crianças, nós somos corrigidos, o Senhor nos exorta, às vezes nós ouvimos, às vezes não, mas o ideal é que nós venhamos ter uma inteireza nos nossos corações para ouvir a voz do Senhor, né? Uma inteireza para que nós não venhamos nos desviar do propósito do Senhor, que nós não venhamos fazer como o irmão fez ao trocar a primogenitura dele por um prato de lentilha. E às vezes é isso que nós fazemos.
Nós trocamos a nossa vida com Deus por coisas que não vão nos acrescentar, não vão nos edificar, não vão impactar as nossas vidas, não vão trazer um crescimento espiritual sobre as nossas vidas. Então, que eu e você possamos refletir sobre isso, refletir sobre a vinda de Jesus, refletir que nós precisamos mudar as nossas ações, as nossas atitudes, refletir que nós precisamos orar mais, buscar mais, ter mais intimidade com o Senhor dia após dia nas nossas vidas, porque o Espírito Santo de Deus, ele está falando às igrejas e nós precisamos ouvir a voz do Senhor, né? Precisamos ouvir a voz do nosso Pai amado, do nosso Abba, nos chamando para fazer a diferença, nos chamando para estar com Ele, nos chamando para andar nos lugares celestiais com Ele. Amém? Então, que eu e você possamos nos preparar diariamente para a vinda de Jesus, né? Estamos vivendo em meio a uma pandemia, muitas pessoas têm sofrido com depressões, com o Covid, com tantas outras doenças, e às vezes a gente para pensar referente à lei da semeadura, sabe, queridos? É algo muito real sobre a vida do cristão. A gente vê, eu que trabalho na área da saúde, é tão triste quando a gente vê um idoso que fica lá abandonado. Só que a gente não sabe a história dele, a gente não sabe como foi a vida dele. E em algumas situações a gente vê umas pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa parece ser tão boa, essa pessoa tá sofrendo demais, né? E aí chega um familiar, um amigo e começa a contar a história. E aí a gente para pensar que, assim, às vezes a gente está colhendo frutos daquilo que a gente mesmo plantou, né? E quais serão as sementes que nós temos plantado? Em que solo nós temos plantado? Hoje, uma ação minha vai refletir daqui a alguns anos. Apesar da gente ter que viver o hoje, porque o amanhã não está no controle das nossas mãos, nós devemos pensar mais nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós colocamos perante o Senhor. Nós temos um senso de justiça própria muito forte, nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. Esses dias eu sofri uma situação no meu serviço e foi um golpe muito forte para mim, uma injustiça muito forte, e eu me senti impotente, eu me senti, sabe, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, só que eu entendi que as coisas, elas são permissões de Deus nas nossas vidas e que algumas situações não dependem de mim, não estão no controle das minhas mãos, estão no controle das mãos do Senhor. E chegou o tempo de acontecer aquilo na vida daquela pessoa e eu não pude mudar, porque o que está predeterminado pelo Senhor vai acontecer, vai se cumprir, independente de eu querer ou não. Mas serve para o nosso crescimento, porque aí a gente vê que a gente precisa matar a nossa carne, a gente vê que a gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente vê que a gente precisa crer e confiar no Senhor, porque só Ele faz cumprir a promessa sobre as nossas vidas, só Ele nos guarda, só Ele que nos direciona, e Ele tem sempre o melhor para nós, apesar de no momento a gente não entender, né, em determinadas situações, a gente até mesmo muitas vezes se rebela contra o Senhor, porque nós ficamos numa ira, numa indignação que não o agrada, mas aí a gente para pensar, se arrepende diante do Senhor, pede perdão, e aí a gente entende que não depende só de nós, né? Então, assim, que nós possamos pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes, que nós não venhamos mais agir por impulso, que nós possamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, assim como a volta de Jesus. Haverá o tempo que está determinado pelo nosso Pai e em que Ele virá buscar a igreja. E eu creio que eu e você vamos subir, porque o propósito do Senhor vai se cumprir sobre a minha vida e a sua vida, independente do inimigo se levantar, independente do inimigo achar que ele tem algum domínio ou alguma legalidade sobre as nossas vidas, a última palavra que vai permanecer é a do Senhor. E eu quero dizer para você, se você anda desanimado, cansado, abatido, não fique, não se deixe levar por essa situação, porque Deus tem um propósito sobre cada um de nós. As promessas que Ele fez para você, Ele é fiel para cumprir. As promessas, elas passam por um teste de tempo, no qual muitas vezes nós somos reprovados por conta da nossa ansiedade, por conta do nosso senso de justiça própria, por conta da nossa imaturidade, de achar que as coisas têm que ser no nosso tempo.
mas as promessas, elas se cumprem, sabe, queridos? Hoje, apesar de algumas situações, eu ao olhar para trás na minha vida, com relação à minha vida profissional, eu afirmo para você que eu nunca imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca me imaginei nessa posição na qual o Senhor me colocou hoje. Então, assim, tudo que eu passei, todos os processos que eu passei ao longo de todos esses anos, trabalhando como empregada doméstica, como faxineira, serviram para me fazer crescer como pessoa e ter maturidade para lidar com situações que acontecem hoje na minha vida profissional da enfermagem, né? Então, assim, tudo na vida da gente tem um propósito. E o Senhor, ele é muito resolutivo sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes nós não queremos enxergar isso, porque nós queremos que algo seja, algo aconteça da forma como nós queremos. E não é assim. É no tempo determinado do Senhor que vai acontecer sobre as nossas vidas. Então não queira antecipar as promessas de Deus, não queira ajudar ao Senhor. Creia, confie e espere, porque assim como Jesus virá, as promessas do Senhor também virão e se cumprirão sobre as nossas vidas. Eu gosto muito da palavra de Mateus 6,33, em que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso, queridos, é muito real e verdadeiro. Eu fico assim maravilhada com as coisas que Deus faz sobre a minha vida, sobre a minha família, sabe? Que eu e você possamos ter o entendimento de que o ministério do Senhor começa dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar, né? E a oração é a chave da vitória. Hoje eu vivo coisas na minha vida que, se você me falasse há 15 anos atrás que eu viveria, eu não sei se eu acreditaria e tampouco teria a noção, né, de que tudo isso ia acontecer. Então, assim, eu estou vivendo, apesar das lutas, das provas e provações, eu tenho vivido um tempo maravilhoso no meu relacionamento, no meu trabalho, né, na minha vida familiar com os meus filhos. Eu só tenho gratidão a Deus, queridos, porque tudo quando a gente põe na mão do Senhor e espera, Ele faz cumprir, Ele faz cumprir. As promessas dele se cumprem e Ele tem cumprido cada uma das promessas que Ele fez para mim e eu só tenho gratidão. Mas assim, a chave de tudo isso é a gente colocar nas mãos do Senhor e deixar e esperar. Então, se você está indignado por algo que aconteceu ou não aconteceu ainda, por uma injustiça, por alguma situação, queridos, leve aos pés da cruz, deixe nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele vai agir, o Espírito Santo de Deus vai agir para que essa situação venha se resolver, para que as coisas se coloquem no seu devido lugar. O vento do Espírito do Senhor, ele sopra, e ele está soprando sobre as nossas vidas para colocar tudo aquilo que precisa ser colocado no seu devido lugar, para que haja maturidade, para que haja crescimento espiritual, para que haja sabedoria, para que haja discernimento sobre as nossas vidas. Às vezes hoje você não está entendendo essa situação, mas amanhã o Senhor ele vai esclarecer na sua mente, vai trazer a revelação sobre a sua vida de que por que aquilo aconteceu, para que aquilo aconteceu, e você vai glorificar o Senhor. Amém? Eu gostaria de agradecer por esta oportunidade, agradecer porque eu sei que o Senhor é bom, e dizer para você que você venha a ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Às vezes, a gente pode até dar uma capengada no meio do caminho, mas o propósito do Senhor e a promessa vai se cumprir. A partir do momento que eu e você nos posicionarmos diante do Senhor, venhamos ser prudentes, venhamos ser intensos com o Senhor, venhamos ter a nossa intimidade cada vez mais aguçada no Senhor, a promessa vai se cumprir. Porque às vezes tudo só depende de uma atitude nossa, de um passo de fé nosso. A fé é como um pequeno grão de mostarda, né? Que a gente planta, ela vai crescendo, vai germinando, vai virando uma hortaliça, depois ela vai virando uma árvore frondosa, onde os pássaros buscam aconchego. E assim vai ser na nossa vida. Eu creio que a nossa fé ela vai ser crescente. E eu louvo a Deus por isso, porque em diversas situações da minha vida eu jamais perdi a fé. E eu creio que assim será na sua vida também, porque o Senhor ele pode todas as coisas. E nós, como servos do Senhor, amigos do Senhor, filhos do Senhor, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Você pode,
Você é e você será cada vez mais abençoado pelo Senhor. Não se esqueça que eu e você carregamos a marca da promessa, o selo do Senhor sobre as nossas frontes. E, independente do tempo, do modo, eu creio que Jesus virá e nós estaremos na glória com Ele, com Cristo, porque nós somos mais que vencedores nele. Amém?